Eu quero falar com Pedro, cara. Pedro. João capítulo 21 vai retratar uma história linda, onde os discípulos, Pedro e seus irmãos, voltaram às práticas, da pescaria, as velhas práticas. E nesse momento, Jesus, que aparece na praia, pergunta para eles se tinham algo para ele comer. E eles falam que não, porque nada eles pegaram. E Jesus, mas eles ainda não sabiam que era Jesus. Jesus fala, lança a rede do outro lado. Eles dessa vez, sem questionar, talvez lembrando e trazendo à memória da primeira vez o que ocorreu, quando alguém lhes aconselhou a tal, eles lançaram, e dessa vez quando puxam, viam muitos peixes. A Bíblia vai relatar, a Bíblia vai dizer que João consegue enxergar que era o Messias, era Jesus, e ele vira e exclama para Pedro, é Jesus. Pedro, com aquele seu jeito afoito, com aquele seu jeito ansioso, ele estava nu e ele se veste com uma capa, uma certa túnica, ele se cobre com algo e se lança na praia, porque ele estava tão ansioso para chegar até o mestre. E na medida que o barco estava aproximadamente a 200 côvados de distância, Pedro já chega primeiro, e quando os discípulos vão chegar com o barco, encontram uma fogueira já ali com os peixes na brasa, e é nesse momento que eu imagino Jesus apontando para os peixes que estava na brasa de repente e faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? Isso daqui é maravilhoso, porque Jesus agora ele estava fazendo uma pergunta crucial que mudaria todo o contexto da história de Pedro. Porque desde o início nós sabemos que Jesus chamou Pedro e chamou os seus irmãos, os discípulos, para eles serem pescadores de homens e não mais de peixes. Só que o que acontece é que depois da morte de Jesus, Pedro voltou às velhas práticas, voltou à pescaria, e não era isso que Jesus tinha chamado para Pedro fazer. Jesus tinha chamado Pedro para poder pescar homens, ganhar almas. Mas Pedro, talvez por uma decepção, ou talvez por relembrar que ele havia negado Jesus por 3 vezes, decepcionado com ele mesmo, ele volta às velhas práticas e volta à pescaria. Mas Jesus, com seu amor incondicional, com seu amor ágape, ele resgata novamente Pedro e seus irmãos. E ele faz a pergunta que mudaria toda a história de Pedro. Pedro, você me ama mais do que esses? Eu imagino Jesus apontando para os peixes. Aí Pedro responde, eu te amo, Senhor. Jesus torna a perguntar, Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro responde, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela 3ª vez, vai perguntar a Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Pela 3ª vez, Jesus pergunta. Pedro, a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque era a 3ª vez que Jesus perguntava a mesma coisa. Eu não sei o que estava passando na cabeça de Pedro, mas talvez ele estava lembrando algumas coisas naquele momento, talvez ele estava lembrando o episódio da negação, que ele nega Jesus. Aí ele fala para Jesus, o Senhor sabe de tudo, e o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vira para ele e dá uma responsabilidade para ele. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse virando para Pedro e falando, Pedro, não importa mais a pescaria para você, não importa mais essa antiga vida, eu não quero mais você preso a essas coisas, apacenta as minhas ovelhas. E nesse momento eu quero falar para Pedros aqui, eu não sei qual é a condição de vida que você se encontra, eu não sei como você se encontra, qual é o cenário que você se encontra. Talvez você voltou para as velhas práticas, onde Jesus já havia te arrancado há muito tempo, mas Jesus hoje, através desse vídeo, fala para você, apacenta as minhas ovelhas. Jesus hoje, através desse vídeo, quer te resgatar do monturo, da onde quer que você esteja, do lamaçal. Jesus hoje, ele vira com seu olhar de amor e misericórdia e fala, apacenta as minhas ovelhas. E a pergunta que ele lança é, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas.